Fala, meu povo! Por que empresas quebram? Por que elas falem? Será que é por falta de dinheiro mesmo? Fica até o final hoje. Eu quero bater um papo assim revelador sobre isso. Bora! Empresas falem não é só por falta de dinheiro. Isso é uma consequência. Eu quero te provar aqui em 4 pontos até o final que as empresas que quebram, elas quebram por fatores que são internos e externos, mas simplesmente porque são fatores que não seguiram aquilo que a voz de Deus deixou para nós. Talvez você saiba, talvez não, o ano de 2025 foi um ano trágico para o empresariado brasileiro. Milhares de empresas pediram falência. Você pode ver aqui o resultado disso. E de fato, isso denota e mostra muito dos erros que a gente assume diante de uma situação, diante das circunstâncias que eu e você, como empresário, como até líderes de empresas, tal, às vezes a gente parece que a gente fez tudo aquilo que estava dentro do possível e não deu certo. E tá tudo bem nisso, gente, sabe? Eu não falei uma, não falei duas, não falei 3, eu falei 4 vezes. E a última, olha, gente, doeu. Eu cheguei no fundo do poço, sabe? Só tinha como olhar para cima. E naquele momento eu achei, cara, eu não sirvo para isso, realmente. Porque quando você quebra e você perde a autoridade dentro da sua casa de prover o sustento, você que é homem sabe muito bem disso. Mulher também, né? Porque tem muitas mulheres que são pai, né? Pai e mãe. E sabe do que eu tô falando, que é algo que você perde o controle, você parece vulnerável, né? Você, na verdade, você fica vulnerável diante dessa situação. E eu sei a dor dessa falência, né? Desestrutura tudo que tá ao redor e a gente fica totalmente perdido. Mas eu quero te dar 4 motivos aqui que te levam a esse lugar. E eu espero que você entenda que isso que eu tô te passando pode ser, de repente, algo que faça um diagnóstico, né? Pode ser algo que você, de algum ponto, que você está errando. E de repente, hoje, você vai mudar isso. Beleza? Tamo junto? Então bora. O primeiro motivo que empresas quebram é porque elas não sabem vender bem. E vender bem significa não é vender em grande quantidade não, né? Não é vender de forma escalonável, de quantidades imensas, não. É vender aquilo que é o suficiente para pagar os seus custos e as suas despesas da empresa. Muitas vezes as pessoas, elas acreditam que vender, cara, é a solução de tudo. Principalmente empresário, né? Se você perguntar agora, se eu perguntar para você aqui agora, qual o seu problema? Você vai falar, vender. Eu preciso vender mais. Eu preciso vender mais. O problema não é vender mais, o problema é vender bem. Você tem que saber vender bem. Para vender bem, é importante que você tenha clareza de 3 aspectos aqui. Primeiro, o produto que você tem é a solução adequada para o cliente final. Segundo, ele gera valor para a pessoa, ou seja, a pessoa precisa daquilo, ó. Presta atenção. Né? Ele gera valor para a pessoa. Eu, se tivesse com papel e caneta agora, gente, isso aqui é uma pós-graduação do que você precisa saber aqui, tá bom? Então presta atenção. Ele gera valor para as pessoas? Se sim, qual o preço ideal disso? Precisa ter clareza disso, tá bom? Enquanto você não tiver clareza de que o produto, ele atende, o produto é uma solução, atende a um público que você pode atender, o valor que você gera para a pessoa é algo que ela precisa na sua necessidade e urgência. Gente, eu falo muito isso nas minhas palestras, nos treinamentos que a gente dá. E finalmente, né, quando você entende tudo isso, você fala assim, cara, eu posso cobrar esse preço, porque esse preço, ele vale esse valor. Preço é um número, valor é aquilo que você está entregando para a pessoa. Agora, responde para mim aí, o seu produto tem valor? Se você responder que sim, pode ser que você esteja errado. Você vai ter que perguntar para as pessoas à sua volta e aquelas que realmente são sinceras com você. Tá bom? Segundo motivo, e esse aqui é um motivo simples, mas acontece. Empresas quebram porque não sabem comprar bem. Ah, mas André, é o seguinte, cara, eu ofereço serviço, eu sou consultor, né? E se eu sou consultor, o que eu vendo é meu tempo. Pois é. E o que você compra? Tua gasolina, o teu carro para ir. Presta atenção. A tua estrutura, o investimento CAPEX que a gente fala, que é o investimento da compra de um celular,
adequado, um equipamento. Tudo isso tem que ser levado em consideração na venda do seu produto, porque ela tem que estar incorporada no custo. Gente, eu não vou dar aula aqui de contabilidade não, mas eu só quero que você entenda, se você vende bem, você tem que comprar bem para que o resultado seja positivo. Não adianta você vender a 10 e comprar 20. Você vai ficar negativo em 10. Tá claro? Tá bom? Terceiro ponto aqui. Empresas quebram porque não sabem gerir, não têm uma boa gestão. E aqui, deixa eu te falar uma coisa. Tá tudo bem nisso, tá? Você é um excelente vendedor, você sabe vender muito bem seu produto, você é um cara que vende maravilhosamente bem, sabe vender, sabe? Você tem uma pessoa que compra muito bem aquilo que precisa ser comprado, mas se você não gere bem com base no planejamento que você tem, se você não tem uma gestão de planejamento financeiro, se você não tem uma gestão de pessoas, se você não gere seus processos, se você não gere seu patrimônio, os 4 P's, planejamento, pessoas, processos, patrimônio, sabe o que vai acontecer? Você vai falir. E você sempre está correndo atrás de vender mais, vender mais, vender mais, vender mais. Quando você tem que comprar bem e gerenciar melhor. Vender, você tem que ser extraordinário. Comprar, você tem que ser muito bom. E gerir, você tem que gerir melhor. Então, esses 3 pontos fechados fazem com que as empresas, elas sobrevivam. Mas você sabe qual é o ponto que ao longo de anos leva empresas a encerrar? E aqui eu quero comentar, não sei se você sabia dessa história, trazer uma história para você da Fujifilm. Quem conhecia a Fujifilm ainda? Olha, eu já estou mostrando a minha idade aqui. De repente tem uns caras aqui da geração X aqui comigo, aqui uns baby boomers, até Y. Se você conheceu a Fujifilm, você sabe que era a fabricante, né, de máquinas fotográficas e que vendia filmes de foto. E a Fuji, ela, no momento do auge das câmeras digitais, ela foi procurada por um grupo de jovens inovadores para vender a tecnologia de foto digital para ela. E sabe o que ela disse? Não, eu não preciso disso. Bem, na verdade, a Fuji tomou essa decisão por conta de algo que ela esqueceu, que é o propósito dela. Eu sei que isso parece meio louco, mas é isso. Você sabe qual era o propósito da Fuji? Eu até escrevi, porque eu me recordo bem das propagandas. Era registrar momentos. E se o propósito da Fuji era registrar momentos, ela não poderia colocar um empecilho com um produto. A maioria dos empresários quebram suas empresas porque são apaixonados por seus produtos, quando deveria ser apaixonado pelo seu propósito. O verdadeiro porquê, se você puder, lê esse livro aqui, ó, do Simon Sinek. Comece pelo porquê. Porque as empresas que entenderam o seu verdadeiro porquê, por exemplo, como a Apple, que esse livro fala tanto, elas entendem, elas têm que fazer tudo o que for possível para que o porquê dela seja mantido e revelado, espelhado e espalhado. O ponto que eu tenho para você, você que é meu amigo aqui, minha amiga, filho de Deus, se você é um empresário cristão, se você é um empresário de valor, um empresário que quer, você sabe o seu porquê. Você sabe. Se você não sabe, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos revela isso. Nós fomos criados para espelhar e espalhar a glória de Deus. Gênesis já disse isso. E Jesus, ele ainda reforça isso em Mateus capítulo 28, para a gente ir, fazer discípulos, sabe? Fazer discípulos é fazer cópias dele, cópias de Jesus, né? Fazer discípulos e espelhar e espalhar o evangelho de Deus, as boas novas. Você pode fazer isso através da sua empresa. E se isso parece loucura para você, você deveria entender que o seu porquê está intimamente ligado para aquilo que Deus te chamou. Se você, sua empresa, foi chamada para registrar momentos, faça isso. Não meça esforços. Faça isso. Se você foi chamado para ensinar pessoas,
diligentemente, ou seja, com muito carinho, cara, faz isso. Mas faça isso da melhor forma, que Jesus seja visto através de você. Sabe? Que essas suas atitudes falem tão alto que não seja necessário falar. Você entendeu aqui? Faz sentido? Olha, se você chegou até aqui, e eu espero que toda essa informação aqui faça sentido para você, eu posso te pedir uma ajuda sincera. A gente precisa manter esse canal aqui. E a gente tá chegando beirando, gente. A gente bateu 40 mil inscritos. A gente tá indo para 50 mil. Esse ano, pela graça de Deus, nós vamos alcançar 100 mil inscritos. Eu quero te pedir um favor. Já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Pra gente caminhar junto aqui. E se você já é inscrito, cara, continua sendo parte desse movimento. Sabe? Vai lá. Clica no like. Não vai doer não. É só clicar aí. Tá bom? No like. Fez sentido? Gente, que Deus possa usar todas essas informações que eu passei aqui para a honra e glória dele. E que você seja espelho da graça de Cristo, espalhando a mensagem de Deus. Bora!